Boa noite, professor Fúvio. Boa noite, alunos do curso de Direito do Uniptan. O meu grupo hoje vai falar sobre o Grupo Econômico Trabalhista, que foi composto por mim, pela Ana Paula, pela Eduarda, a Natiele, o Ricardo e o Ian. Então, o Grupo Econômico está previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Esse dispositivo foi recentemente alterado pela Reforma Trabalhista de 2017 e eu acho pertinente e importante destacar que o grupo econômico é a figura do empregador. Primeiro, é importante entendermos o que é o grupo econômico. Grupo econômico é a existência de duas ou mais empresas que estão interligadas. E essa ligação pode ser por subordinação ou por coordenação. Antes de adentrar no tema, é importante dizer que as empresas que integram o grupo, cada um tem seu CNPJ próprio. É importante dizer também que essas empresas não precisam exercer o mesmo ramo de atividade. Por exemplo, podem integrar o grupo econômico, empresas de alimentos e empresas de medicamentos. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o grupo econômico por subordinação. No grupo econômico por subordinação, nós vamos ter uma relação triangular. E nessa relação triangular, no topo dela, nós vamos ter uma empresa-mãe. E abaixo dessa empresa-mãe, nós temos as empresas irmãs. Essa empresa-mãe, por estar em uma relação superior que as demais, vejam que ela está no topo, ela vai ter certas atribuições. Dentre elas, ela vai poder controlar e administrar as demais empresas que integram o grupo econômico. Agora, vejamos um caso prático. Suponhamos que um funcionário da empresa Y, ou seja, uma empresa irmã, tem um litígio trabalhista com um de seus funcionários, no nosso caso aqui, o Mário. Suponhamos ainda que esta mesma empresa, a Y, ela esteja passando por sérios problemas econômicos, financeiros. Podemos nos questionar, poderia o Mário, funcionário desta empresa Y, acionar as demais empresas que integram o grupo econômico para fazerem parte desta ação trabalhista e, eventualmente, receber alguma indenização por meio delas? Para entendermos essa questão, nós precisamos saber que no grupo econômico existe uma responsabilidade denominada bifrontal. Esta responsabilidade bifrontal, ela é solidária. E ela será solidária tanto passivamente quanto ativamente. No caso que estávamos analisando, vejamos a responsabilidade solidária passiva. Em razão da existência dessa responsabilidade solidária passiva, nós temos que todas as empresas que integram o grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Ou seja, no nosso exemplo, no eventual litígio entre o funcionário Mário e a empresa Y, Mário poderá acionar todas as outras empresas que integram o grupo econômico. Isso decorre em razão da teoria do empregador único. Essa teoria nos diz que o grupo econômico, ele por si só é um empregador, e não cada uma das empresas que integram, mas sim o grupo, o conjunto, forma um empregador. Agora vejamos um pouco sobre a responsabilidade solidária ativa no grupo econômico. Na solidariedade ativa, nós temos que o Mário, nosso exemplo, é funcionário da empresa Y. Todavia, as demais empresas que integram o grupo econômico, ou seja, a empresa X e a empresa Z, elas podem convocar o Mário para prestar serviços para ela. Ou seja, o Mário ele está obrigado a prestar serviço para todas as empresas que integram o grupo econômico.
Todavia, para que exista essa responsabilidade solidária ativa, é necessário que existam 2 requisitos importantes. O primeiro deles é que tenha havido uma previsão contratual, ou seja, no contrato de trabalho tem que estar previsto que o funcionário de uma empresa, integrante do grupo econômico, prestará serviço para as demais, bem como este serviço tem que ser prestado durante a mesma jornada de trabalho. Por exemplo, se o marido trabalha 4 horas para a empresa Y, ele poderá trabalhar as outras 4 horas para a empresa C. É importante destacarmos, ainda sobre esse tópico da subordinação, a súmula 129 do TST, que vai nos dizer que o fato de o funcionário prestar serviço para as demais empresas que integram o grupo econômico não significa que ele terá vários vínculos trabalhistas, vários contratos trabalhistas. Mas isso é em regra, ou seja, se houver disposição contratual em sentido contrário, ele poderá sim ter um contrato de trabalho com uma empresa X, com a empresa Y ou com a empresa Z. Agora, vamos falar sobre o grupo econômico por coordenação. No grupo econômico por coordenação, não há uma relação de subordinação, mas uma relação de coordenação propriamente entre as empresas. Para melhor entender, vou citar 2 exemplos. O primeiro, por exemplo, a empresa Z emite uma nota fiscal no nome da empresa X. Outro exemplo seria, no caso, a empresa X fazer uma propaganda e dizer que na compra de algum de seus produtos, o consumidor ganha desconto na empresa Y. Mas e como fica a responsabilidade na coordenação? Bom, neste caso, a responsabilidade é a mesma da relação da subordinação, ou seja, é solidária ativa e solidária passiva. Logo, todas as empresas respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas, bem como, se os presentes os requisitos, os empregados de uma das empresas podem prestar serviços para as outras empresas do grupo. Encerrado este último tópico, agora nós vamos adentrar ao parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, que vai nos trazer os requisitos para que um grupo de empresas seja considerado um grupo econômico. Neste sentido, para que um conjunto de empresas seja considerado um grupo econômico, é necessária a existência de 3 requisitos, quais sejam. O primeiro deles é o interesse integrado, ou seja, as empresas elas estão agrupadas com o objetivo de satisfazer as suas necessidades. Nós vamos ter também a necessidade de haver uma efetiva comunhão de interesses entre as empresas, que se configura como uma aliança interempresarial. E, por fim, a atuação conjunta das empresas, que nada mais é do que as empresas praticando ações em grupo, conjuntamente. Uma dúvida que pode surgir diz respeito à existência de um sócio de uma das empresas que integram um possível grupo econômico. Este sócio, ele é sócio dessa empresa, mas ele é também sócio das demais empresas. E questiona-se se, em razão dessa simultaneidade dele ser sócio ao mesmo tempo das outras empresas, isso seria suficiente para que existisse um grupo econômico. E a resposta aqui é negativa, visto que o próprio parágrafo 3º vai nos dizer que a mera identidade de sócios não é suficiente para que haja caracterização de um grupo econômico. Vejamos agora como este assunto já foi cobrado pela FGV. Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma Sociedade Anônima, que assinou sua CTPS. Cumpria a jornada de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica com 50 minutos de duração cada, e também fazia atendimentos fisioterápicos, previamente marcados pelos alunos da academia.
na sociedade empresária siga em boa forma limitada, do mesmo grupo econômico, da academia, sem ter, contudo, a sua carteira de trabalho anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar ação trabalhista. Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos, assinale a afirmativa correta. Letra A. O caso gera a duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas responsáveis solidárias dos débitos trabalhistas. Essa informação aqui, as empresas são responsáveis solidárias dos débitos trabalhistas, está correta, pois, como a gente observou ao longo desta aula, as empresas que integram o grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Todavia, a primeira informação de que neste caso há duplicidade de contratos não está correta. Isso porque, conforme a gente salientou, de acordo com a súmula 129 do TST, em regra, o fato de um empregado prestar serviço para mais de uma empresa que integra o grupo econômico, em regra, não significa que ele terá 2 contratos de trabalho. A exceção é que haja previsão em sentido oposto. Todavia, o enunciado não nos traz essa informação. Portanto, a letra A está errada. Letra B. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas responsáveis subsidiárias dos débitos trabalhistas. Aqui também está errado, porque, como dito anteriormente, a responsabilidade é solidária e não subsidiária. A informação acima também está correta, porque no caso não há duplicidade de contrato de emprego. O caso gera duplicidade de contrato de emprego, errado. E letra D, o caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho, correto, devendo, portanto, ser assinalado. Bom, professor Fúvio e demais colegas, este foi nosso trabalho. Essas são as referências bibliográficas, os sites que usamos para poder fazer essa pesquisa. Agradecemos a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado e boa noite a todos.